gravação, tá? A partir de agora, então, a aula está sendo gravada. A gente vai dar continuidade, tá, no exercício, tá? Então, ó, eu vou abrir os nossos slides para que vocês vejam, tá, da onde a gente parou. 2020, algoritmo 1. Acho que a gente estava finalizando a aula 3, né, se eu não me engano. Eu passei a estrutura do if, né, ó, se e se não, tá? Que é uma estrutura de condição, né? A sintaxe ela é bem simples, né? Ó, se a condição que tiver entre parênteses for verdadeira, ele executa. Se não, ele vai executar caso seja falso essa instrução, tá? Eu dei alguns exemplos, tá, aqui para vocês. A gente chegou a visualizar. Eu pedi que vocês fizessem, né? Acho que, se eu não me engano, esses exercícios. Agora aqui eu vou fazer um deles, tá? Que seria, no caso, esse primeiro aqui, tá? Só para relembrar vocês, né? Como se usa, né, o if else, né? Como que eu consigo desenvolver um exercício desse, né, lá no CodeBlocks utilizando a estrutura if else, tá? Bom, eu vou abrir então o meu CodeBlocks. Eu tive que reinstalar o CodeBlocks para ele funcionar, estava meio zicado. Bom, com o meu CodeBlocks aberto, pessoal, eu vou criar aqui, ó, um novo projeto. Então, eu venho em File, New, Project. Pessoal, se meu áudio falhar, vocês me avisem, tá? Porque como eu tô com o canal fechado aqui do Teams, às vezes eu não visualizo se caso ele, né, entrar em mudo, tá? Bom, então eu vou lá em escolho console application, tá? Vou clicar aqui em here, né? Go. Vou escolher a linguagem, no caso nossa a linguagem C, tá? Então marquei a linguagem C aqui em cima e vou clicar em próximo. O nome do meu projeto, eu vou colocar assim, ó, if else exercício, tá? Que aí eu sei que é o primeiro exercício, exercício 1, tá? Ó. Então, opa, aqui também, 1, tá? Então, ó, if else, né? If else exercício 1. Tudo junto, tudo minúsculo, tá? Sem nenhuma separação nem nada. Vou clicar em next, tá? Para avançar. Aqui eu não altero nada, né? Lembra? O compilador é esse mesmo, GNU GCC, e esses dois itens é para criar os arquivos, né, de configuração. Então, mantém, não altera nada. Só clicar em finalizar. O seu projeto já vai estar aqui no canto esquerdo, tá? Então, você tem lá o nome do projeto, tá? If else exercício 1. O sources é um diretório, e dentro desse diretório está o seu arquivo principal. É ele que você vai editar para realizar, né, a programação, tá? Bom, a princípio, o que você tem que fazer para realizar um exercício? Ler ele e interpretar. Você tem que entender o que precisa ser realizado aqui nesse exercício. Bom, a princípio eu vou fazer a seguinte leitura. Ó, construa um algoritmo que leia 4 notas. Bom, se vai ler 4 notas, então automaticamente, vou até apagar o conteúdo do main aqui, ó, mas eu vou criar aqui do tipo float, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas você já criou as 4 notas variáveis, né, do tipo float? Já, porque logo de cara ele me falou, ó, ler 4 notas. Ah, por que do tipo float? Porque são números reais, são valores quebrados, né? Então eu consigo trabalhar com valores com vírgula, né? Então fica mais fácil. Ele fala assim, ó, faça a sua média. Bom, faça a sua média. É simples, eu sei calcular a média, mas para que eu calcule a média, eu preciso ter informações dentro dessas variáveis. Então, eu poderia criar aqui um printf. Opa, aí. É assim, ó, digite as 4 notas, tá? Vai digitar as 4 notas direto? Vai. Opa, esse aspas é aqui no final. Aí. Dessa forma, tá? Então, a hora que eu executar, ele vai te perguntar, ó, digite as 4 notas, tá? Se eu vou ter 4 notas sendo digitadas de uma vez só, meu scanf vai ler 4 porcentagem F. Por quê? Esse porcentagem F é do primeiro valor digitado, esse daqui é do segundo, esse daqui é do terceiro e esse daqui é do quarto, tá? Bom, feito isso, você vai ter, então,
4 valores a serem inseridos, tá? Bom, com isso eu vou colocar então na sequência aqui, ó, da vírgula, as variáveis que vai receber cada valor. Então, ó, e-comercial, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Faltou o e-comercial, né, professor? Pô, porque tem que falar que vai salvar no endereço tal. Aí, ó, dessa forma, tá? Então, ó, digite as 4 notas. Então, são os 4 valores aqui. Cada valor vai ser inserido dentro de uma variável diferente, tá? Bom, então, a hora que eu executo aqui, o que acontece? Eu vou digitar, por exemplo, 4. A hora que eu digito 4 dentro da execução e dou Enter, ele me pede um novo valor, porque o meu 4 já veio para o nota 1. Então, toda vez que eu digito um valor e dou Enter, ele vai inserindo nas variáveis na sequência que eu declarei aqui. Então, vamos supor, digitei 8. Meu 8, tá? Ele veio para a nota 2, porque foi o segundo porcentagem F de leitura, tá? Agora eu vou digitar 10, dou Enter. Meu 10 veio para a nota 3, porque foi o terceiro valor digitado. E o último valor, 9, por exemplo. Então, meu 9, ele foi para a nota 4. Finalizou minha execução, porque eu não tenho mais nada aqui, né? Não tenho mais nenhuma programação ainda. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas o senhor já sabe agora os valores, né? Nota 1 até a nota 4, porque a pessoa já digitou, o scanf já leu esses valores para você e salvou nas variáveis. Agora, o que eu posso fazer? Fazer o cálculo da média. A média não é a soma dos valores dividido pela quantidade? Então, eu poderia chegar aqui, ó, e criar aqui em cima mais uma variável chamada média, tá? Essa minha média do tipo float vai vir aqui embaixo, ó, e receber, assim, ó, média recebe o que? A somatória das notas. Então, nota 1, aí, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4. Ó, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Feito, 200 mil pessoas passam fome no Brasil hoje. Vamos verificar aqui, peraí. 17 pessoas morrem de desnutrição no Brasil todos os dias. Dentro dessa crise. Beleza. Agora foi. Tive que mudar, tá? Mas, ó, então a média recebe nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Então, tá somando esses valores. Coloquei entre parênteses, porque ele tem que somar primeiro, para depois dividir pela quantidade, que é 4. São 4 notas, então divide por 4, tá? Por isso que eu deixei os parênteses, porque ele tem que somar primeiro. Se eu tirar os parênteses, ele faz a divisão aqui no final primeiro, para depois somar os valores, então, e vai dar erro, tá? Bom, então minha média recebeu o valor, tá? Agora vem a segunda parte, né? Porque lá no exercício ele fala assim, ó, tá, faça a média, né? Faça a sua média e se a média for maior que 7, aluno está aprovado. Poxa, olha a palavrinha mágica, se, né? Ó, se, if, né? Se média for maior que 7, o que ele tem que fazer? Imprimir na tela que está aprovado. Aprovado. Nossa, só isso? Do jeito que eu fiz a leitura, né? Ó, se o exercício já me deu a ideia. Se a média for maior que 7, então, ó, se média maior que 7, qual que é a ideia? Que se for verdadeiro, se isso aqui for verdade, se a média for maior que 7, ele vai ter que fazer o quê? Ó? O aluno está aprovado. Então, significa que ele vai imprimir na tela para mim, aprovado. Ou posso até colocar assim, ó, aluno está aprovado. Né? É um texto. Tá? Opa, deixa eu tirar o acento. Aí. Bom, tá. E se ele não... Se for... Não for o caso, ó, se não, né? Ó, se não, reprovado. Bom, se isso aqui for falso, eu preciso então colocar o else aqui. Que o else é o meu senão da estrutura if. Então, ó, se essa condição for verdadeira, vai executar essa linha. Se essa condição for falsa, vai executar o else, que é o quê? Printf
aluno está reprovado. Beleza. Opa. Bom, contra barra N para pular de linha, lembra? Ó, pulando de linha, tá? E ponto e vírgula no final. Aí você vai falar assim, poxa, mas é só isso? Ué, o exercício ele é simples, né? Ó, construir um algoritmo que leia 4 notas. Beleza, startei aqui, ó, criei as 4 notas, né, as variáveis, e pedi para a pessoa digitar. Então, eu já tenho as 4 notas. Aí ele fala assim, ó, faça a sua média. Ué, a média... Opa... A média é nada mais nada menos do que... Deixa eu salvar. Você calcular o valor aqui. Fez a fórmula da média. E você vai agora comparar essa variável que tem o valor da sua média. Falar, se esse cara que recebeu esse cálculo aqui for maior que 7, vai imprimir essa linha. Se não, vai imprimir essa linha. Lembrar das chaves, tá, pessoal? Para quem às vezes... Ó, se tiver alguma dificuldade, pode fazer dessa forma aqui também, ó, tá? Às vezes facilita na visualização. Se essa parte for verdadeira, esse bloco de chaves executa. Se não, esse bloco aqui executa, tá? Bom, se você executar agora o programa, vamos ver, ó. Eu vou digitar valores baixos, tá? Menores que 7, porque aí eu sei que vai dar reprovado, ó. Então, na primeira nota ele tirou 4, na segunda ele tirou 2, na terceira nota ele tirou 5 e na última nota ele digitou 3, tirou 3. Vou dar Enter. Aluno reprovado. Ah, mas por que ele está reprovado? Eu não sei o valor da nota. Bom, mas se você somar e dividir, você vai ver que é menor que 7. 4 com 2 dá 6, com 5 dá 11, com 3 dá 14. 14 dividido por 4 dá 4,5, 4,75, 4,25, não sei. Vai estar entre 4 e 5. Então é menor que 7. Por isso que ele imprimiu o aluno reprovado. Ah, eu quero imprimir o valor da média. Ué, você pode imprimir aqui, ó. Printf, ó, a média é porcentagem f, vírgula, média, tá? Aqui, ó, posso até colocar um ponto 2 entre o porcentagem e o f, que significa que é 2 casas após a vírgula, tá? Então, na hora que imprimir esse valor da minha média aqui, ele já vai vir formatado, tá? E a mesma coisa, eu posso até copiar aqui, ó, e colar aqui no else, porque se ele for reprovado, eu também quero que imprima para mim saber o valor da média. Então, ó, eu vou executar de novo. Agora eu vou colocar os valores parecidos, ó, 5, 4, 2 e 3. Vou dar Enter. Ó, a média é 3,50, 3,5. O aluno reprovado. Ah, esqueci de colocar um contrabarra N aqui, ó, né? Para pular de linha, ó, senão fica feio aqui, ó, né? Se ele não pular. Agora eu vou colocar um valor bem alto. 8, 9, 6 e 7. Ali, ó, a média é 7,5, né? 7,50. Aluno está aprovado. Por quê? 7,50 é maior que 7. Então, por isso que ele imprimiu para nós, aluno está aprovado, tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse exercício, tá? Alguém tem alguma dificuldade? Tá tudo ok? Beleza. Qualquer dúvida, se alguém não tiver o microfone, ou pode vir aqui no chat, tá? E aí me pergunta que aos poucos, de vez em quando eu dou uma olhada. Se tiver alguma dúvida, eu posso tirar por aqui também, tá? Bom, vamos dar sequência, então. Professor, o senhor até então, vamos lá no EAD, né, no portal. Tá aqui, ó, primeiro de engenharias, ó, algoritmo, lógica de programação, Fernando Kendi, tá? Porque tem o da Patrícia também, tá? Opa, aumentei demais aqui. Vou tirar aqui, ó, desativar a edição, só para vocês verem, né? Acho que uma visualização da tela de vocês, ó. Vocês têm outras disciplinas, mas aqui no caso a gente tem duas, né? Ó, algoritmo e lógica, tá? Então, esse aqui é o pessoal da civil e elétrica, e aqui é o pessoal da mecânica. Você vai clicar aqui, tá? E que aula é essa? Da Patrícia. Tá, é outra aula. Ainda bem que eu visualizei, eu falei, que estranho. Bom, e aqui, ó, para baixo do Fernando Kendi, vocês têm, então, ó, os links, né, das aulas, tá, ó. Né, aqui dentro desse diretório tá os arquivos, slides, ó, tá, das aulas. Se você retornar, né, ó, para
meu Fernando Quente, vocês vão ver de novo, ó, os vídeos, ó, introdução, né, ó, aula gravada do dia 22, tá? Então, para cada um desses itens, se você clicar, ele já te direciona para o YouTube, tá? Já para dar play, né, na videoaula, tá? Então, não tem muita dificuldade. A gente finalizou, né, a parte da aula 3. A gente está indo agora para a aula 4. Então, eu vou vir aqui nos slides e vou clicar na aula 4. Vou pedir para abrir, que é mais fácil. Eu vou salvar. Bom, vamos lá então para a aula 4, tá, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aberta aqui. Tem. Esse aqui, tchau. Aí. A aula 4, na realidade, é uma continuação da estrutura de decisão. A gente aprendeu o if-else. Agora, nós temos outras diretivas, tá? Que a gente precisa passar para vocês, como, por exemplo, ó, essa tentativa aqui é só um exercício. Eu vou fazer no final da aula, tá? Então, vamos para a página 3, né? Os comandos 6 serão aninhados, tá, pessoal? Aí você vai falar assim, por que a gente fala que são aninhados? Porque o 6 senão, até então, você aprendeu de uma forma simples, onde você tem um if aqui, que é o C, e o senão aqui embaixo, né? Isso aqui é um if-else simples, né? If-else. O aninhado, pessoal, ele é um pouco diferente, tá? O aninhado, você vai trabalhar ele dessa forma. Se condição, né? Tipo, vamos pegar aqui um exemplo, vai, média igual a 10, tá? Então, eu criei um if identificando se a média for igual a 10, tá? E vamos supor que dentro desse if eu preciso de outro if, tá? De uma outra condição, além de ser igual a 10, né? Por exemplo, poderia colocar aqui dentro se média for, sei lá, o resto, né, o resto da divisão, ou, por exemplo, for menor que 0, que não é o caso, ele me executaria outra instrução. Isso aqui, ó, um if dentro de outro if, né, ó, esse if aqui está dentro desse carinha aqui. Isso aqui é um aninhamento, tá? Por isso que a gente chama de aninhado, porque é um if dentro de um if. Então, você tem uma estrutura de decisão e logo em seguida você tem outra estrutura de decisão, tá? Aqui poderia ser, por exemplo, sei lá, uma outra idade maior ou igual a 10. Então, se a média da pessoa é igual a 10, ele verifica a idade. Se a idade for maior ou igual a 10, então ele executa. Tá? Essas condições são aninhamentos. Tá? Você aninha um dentro do outro. Tá? Essa é a única diferença que a gente pode relatar com relação ao if-else simples, que é esse aqui, para o aninhado. Tá? Aqui tem um exemplo, só para você observar. Ó, o aninhamento ele pode ocorrer simultaneamente. Então, ó, aqui tem uma ideia do exercício de cima, tá? Com relação à estrutura, tá? Então, você teria lá a idade apenas da pessoa, aí a pessoa escreve, né? Ó, digita no printf, digite sua idade. Aí o scanf, que é esse ler aqui, ele vai ler a variável da idade. Então, ele vai ler o que a pessoa digitou e vai salvar na variável idade. Se a idade for menor ou igual a 12, ele vai imprimir isso aqui na tela, ó, escrever, você é uma criança. Aí, se você observar, tem outro if aqui, ó, se a idade menor ou igual a 19, vai escrever que você é um adolescente. Se a sua idade digitada aqui em cima for menor ou igual a 60, você é um adulto. E se não, você é um idoso. Observe-se que aqui nessa estrutura eu tenho no mínimo 3 ifs, né? 3 Cs. Né? C aqui em cima, C, tá? Porque é uma estrutura de condição aninhada, tá, pessoal? Outro exemplo seria o aninhamento de dependência, que é o que eu passei, ó. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai verificar essa outra condição. Se isso aqui for falso, ele não executa esse if, ele vem direto para o else, tá? Então, por exemplo, vou dar valores aqui, ó. X vale 10 e Y vale 20. 10 é maior que 20? É verdadeiro ou falso?
Ele é falso. 10 não é maior que 20. Se é falso essa estrutura, essa condição aqui, significa que ele vai vir para esse else aqui, ó, e executar A recebendo Y. Agora, se essa condição for verdadeira, vamos supor que aqui, ó, é o valor de 100 e aqui o valor de 10, né? X vale 100 e Y vale 10. 100 é maior que 10? É verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai vir para essa condição aqui de baixo, ó. Se eu tinha falado 10, 10 é diferente de 0, esse símbolo aqui, pessoal, de exclamação seguido do igual, isso chama-se diferente. Eu estou falando que esse valor é diferente desse. Bom, 10 é diferente de 0? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, meu A vai receber X dividido por Y. Agora, se essa estrutura for falsa, ele vai embora, ele sai, ele nem executa isso aqui. Porque isso aqui só vai ser executado se esse cara aqui for falso. Agora, se esse for falso, ele para a execução, ele não executa mais nada, tá? Esse if else aninhado é um pouco mais complexo, tá? A ideia é simples, mas é claro, você só vai pegar mesmo a execução a hora que você montar, né, praticar. Por isso que eu peço, pratiquem, peguem esses exercícios, mesmo eu já fazendo, e tente você fazer, né, tenta seguir o que você vê no vídeo, para você poder ter uma noção, né, das suas dificuldades, do entendimento, tá? Aqui é um outro, ó, o if e else está associado ao último if, então você observa que, ó, esse else aqui faz parte desse cara, tá? Aí você fala assim, nossa, no slide de cima, o else, ele fazia parte desse carinha aqui, ó, né? Porque se você observar, ó, esse else está encostadinho aqui, significa que ele está aqui. Esse if não tem else, ó, não tem nenhum else para cá, tá? Já nesse caso aqui, ó, o meu if está coladinho aqui, né? Então, ele era para estar aqui o else. Não está, ele está mais para dentro, né? Ó. Se ele está mais para dentro, ó, ele está beirando esse outro if aqui, ó. Então, esse daqui é uma estrutura só, né? Ó, esse if faz parte desse else, tá? E aí, a ideia é a mesma. Se essa condição for verdadeira, ele, então, entra dentro dessa estrutura. Se essa condição for falsa, ele não executa nada, ele sai, tá? Aqui tem outras formas, né, ó, relacionadas ao if, tá? Então, aqui a condição é simples, a única coisa que você tem as chaves. Quando você tiver mais de uma linha, que é o caso aqui, tem que usar chaves, tá? Abrindo e fechando. Quando é uma linha só, não precisa, tá? Mas quando você tem mais de uma linha de execução, usa as chaves, tá? Então, aqui é a mesma situação. Se essa estrutura for verdadeira, ó, se X for maior que Y, ele vai executar esse bloco aqui, ó, que é das chaves. Então, ó, ele vai verificar se o Y é diferente de 0. Se for verdadeira essa condição também, aí ele executa essa ação. Se isso aqui for falso, ele não faz nada, porque esse else faz parte desse cara aqui. Esse else aqui só vai executar se isso aqui for falso, tá? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, isso aqui é só para vocês entenderem o encadeamento, porque isso aqui é aninhamento, tá? O que eu mostrei para vocês chama-se aninhamento. Um if dentro de outro, tá? Então, você tem essa estrutura aqui dentro dessa outra aqui, tá? Agora, a gente tem o que a gente chama de encadeamento, tá? O encadeamento é quando eu tenho um if, else, if, tá? Então, eu tenho três situações, né? Um if, depois um else, depois um if. Ah, mas como assim? Simples, ó. Eu vou colocar um exemplo aqui embaixo, tá? Ó. Se eu tiver essa situação assim, ó, se, né? If, se x maior que y, né? Ele vai executar uma ação. Se isso aqui for verdadeiro, ele executa esse bloco. Se não, se x menor que 100, ó, isso aqui, ó, else if, isso aqui é o encadeamento. Então, eu estou pegando esse if, se isso aqui for falso, se essa condição for falsa, ele vai vir para o else. Só que esse else aqui, ele está encadeado com outro if, com outra situação, que é do x ser menor que 100, tá?
Se, por exemplo, eu não tenho mais nenhuma alteração de if, eu posso ter um else finalizando aqui embaixo, tá? Então, se você observar, eu estou encadeando, ó, if, else, if, else, if, tá? Isso chama-se encadeamento, tá? Encadeamento de if, tá? Else, if. Quando eu tenho essa ideia aqui. Diferente de quando eu tenho um aninhamento. Ó, vou até colocar aqui embaixo. Aninhamento de if. Tá? Quando eu tenho isso aqui, ó, if mais qualquer condição, né? Por exemplo, sei lá, x maior que 1000. E aqui dentro do meu if eu tenho outro if identificando que o x tem que ser menor que 10.000, tá? Isso aqui é um aninhamento, tá? Isso aqui é um encadeamento. Quando eu tenho else, if na mesma linha assim, ó, encadeamento. Quando eu tenho um if dentro de outro, aninhamento. Aí você vai falar assim, e os else desse carinha aqui? Ué, eu poderia ter nessa estrutura aqui, ó, nessa condição, um else. Então, ó, esse else aqui faz parte desse if. Mas por que faz parte desse if? Como é que o senhor sabe? Pelas chaves, ó. Se você observar, esse if aqui, ó, se ele for verdadeiro, ele inicia aqui, não é? Nessa chave. Aonde que está o fechamento dessa chave? Está aqui embaixo, ó, junto com esse else. Significa que esse else aqui faz parte do primeiro if aqui, ó, tá? Agora, e esse cara? Teria que estar aqui o else, ó, tá? Porque esse else faz parte desse if aqui dentro, por causa das chaves, ó. Esse if de dentro, ele inicia, caso essa condição for verdadeira, ele vai iniciar aqui e vai finalizar aqui. Então, esse else, que está aqui no meio, ele faz parte desse if aqui de dentro, tá? Isso é o que a gente chama de encadeamento. Deixa eu tirar até umas linhas aqui, para ficar fácil. Aí, ó, else, aí, beleza. Que aí cabe todo mundo numa mesma, né? Praticamente quase todo mundo numa mesma linha, né? Aí, tá? Então, essa seria a ideia mais simples de exemplificar encadeamento e de aninhamento, né? A diferença entre as duas, tá? É claro que isso, lá na frente, né, a gente vai fazer exercícios e vou explicar mais sobre isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver se tem alguém aqui com uma dúvida, né? Vamos lá, minimizar. Beleza, ninguém no chat. Tá tudo ok, pessoal? Tranquilo? Posso dar sequência? Então, vamos lá. Quem está com o CodeBlocks aberto, vamos criar um novo projeto que a gente vai fazer o primeiro exercício lá em cima, tá? Esse aqui, ó, eu gostaria que, se caso, né, eu vou até fazer ele devagar, para que vocês façam comigo devagarzinho, tá? Assim, passo a passo. Quem quiser seguir, né, o processo, tá? Eu vou fazer com vocês agora, tá? Porque eu já falei sobre o if-else, né? O if-else aninhado e o if-else encadeado, tá? O encadeamento de if-else, if, tá? Que aí depois tem o comando switch, que é outro caso. Por isso que eu parei no slide 8. Tá? Então, eu retorno para a página 2 e a gente vai fazer esse exemplo aqui. Ó, tá? Bom, primeiro de tudo, você vai abrir o seu CodeBlocks. Vou até fechar esse arquivo, ó, sim, porque eu não vou usar ele. Vou fechar o projeto, beleza. Vou criar um novo projeto. Console Application. Linguagem C. Eu vou colocar o título do projeto, no caso, o nome do projeto. Então, aqui nesse daqui vai ser o exercício, né? Ó, exercício da aula 4, né? Que é o primeiro exercício, exercício 1, né? O primeiro item, exercício da aula 4. Posso colocar tudo minúsculo também, se quiser, ó. Ou tudo maiúsculo, ou algumas letras maiúsculas, não tem problema, tá? Isso aqui é o nome, é você que escolhe. Evita de colocar espaço, ó. Isso aqui não é bom, tá? Colocar espaço no título do projeto, tá? Deixa tudo juntinho, aí, que é melhor. Vou dar Next. Vou manter isso aqui e clicar em Finish, né? Finalizar. Meu projeto já foi criado.
meu arquivo principal está aqui, né? Ó. Vou apagar esse conteúdo, porque o que está dentro do int main, eu não vou utilizar. Então, eu posso apagar essas duas linhas aqui dentro, tá? Bom, agora então eu vou fazer o meu exercício, né? Essa tentativa. Ele fala assim, ó. Construa um programa para escrever a sua idade, né? Então, você sabe que o programa vai te pedir para você escrever essa idade. Então, idade é um número inteiro, tá? Int, idade. Ah, mas como é que o senhor sabe que é inteiro? Ué, quantos anos você tem? Se você tem, sei lá, faz 4 meses que você fez 30 anos, você não vai falar que você tem 30 anos e vírgula 4, ou, né, 30 anos, vírgula alguma coisa. Não, é 30 anos, né, independente, então é um valor inteiro. Vou pedir para a pessoa digitar, né, ó, printf, digite sua idade. Lembrando do contrabarra N, que é para pular de linha, tá? Bom, e vou usar o scanf para ler a informação digitada, né? Ó, a idade, que é do tipo inteiro, porcentagem D. Fora das aspas duplas, eu coloco uma vírgula, tá? Para separar as informações. Isso aqui, ó, é o que o meu scanf está lendo. É um valor do tipo inteiro. E aqui onde ele vai salvar? E-comercial, idade. Oi. O que o porcentagem desse significa? O porcentagem D, deixa eu já mostrar. Isso aqui significa inteiro. É que o scanf, ele precisa saber o que ele está lendo. Tá? Por exemplo, se eu tivesse uma variável do tipo float, né, ó, por exemplo, nota, o scanf, para ele ler uma informação do tipo float, né, que seria a nota, eu teria que colocar um porcentagem F aqui. Por quê? Para o meu scanf saber que ele vai ler um valor, tipo, ó, digite sua nota, né, um exemplo. E aqui nota, né, ó. Então, esse porcentagem aqui vai falar o que ele está lendo, o que o scanf está lendo. Nesse caso, do tipo float. Mas e o tipo inteiro? O tipo inteiro é D. Aí aqui, então, volta para idade. Tá? Então, meu porcentagem D significa que meu scanf está lendo um valor do tipo inteiro. Tá? Bom, e aqui nós temos o e-comercial idade, que é onde ele vai salvar a informação. Então, meu scanf, ele já sabe o que ele vai ler e ele já sabe aonde é que ele vai salvar, onde ele vai armazenar essa informação digitada, tá? Agora vem a parte, né, crucial do exercício. Deixa eu abrir aqui o PDF. Aí, que ele fala assim, ó. Bom, se a sua idade for... Aí ele te dá 4 situações. Significa que eu vou ter 4 ifs, correto? Então, ó, se, né, ó, if, né, o que ele colocou aqui, ó, se idade for, né, se sua idade for, então, quem que é a variável? Idade. For o quê? Aí ele vem para esse carinha aqui, ó, menor ou igual a 12 anos. Então, se a idade for menor ou igual a 12, ele vai me executar uma ação. O que é a ação? Você é uma criança. Então, aqui, ó, ele vai imprimir na tela, printf, você é uma criança. Vou tirar esses acentos aqui que não vai aparecer mesmo. Ó. Você é uma criança, contra barra N, tá? Ó, interessante, né? Se a idade for menor ou igual a 12. Então, se eu rodar... deixa eu ver aqui que tá... aqui eu coloquei ponto, ó. Você viu que ele me deu um erro, ó? Caixinha, eu tentei executar, ele me deu uma caixinha vermelha. Essa caixinha é erro. Então, eu vou abrir meu log aqui embaixo. Eu venho ou aperto F2, tá, do teclado, ó, que ele aparece e apaga, tá? Ou, se você não lembrar, você pode vir aqui, ó, no View, e aqui em Tools, procurar, aliás, o Logs, né, View, Logs, tá, ó, F2, tá? Então, ele é bem simples. Bom, qual que é o erro que está aqui, ó, tá dizendo, né? Ele está falando assim, ó, linha 14, né, ó, linha 14, que é essa daqui. Bom, error, expected em inglês, espera-se, né? Espera identificador antes da chave. A linha 14 tem uma chave. Ele está esperando um identificador antes dela.
O que vem antes da linha 14? A linha 13. Vamos ver se a linha 13 está errada? Ou o senhor colocou ponto em vez de ponto e vírgula. É ponto e vírgula. Agora sim, se eu executar, ele vai realizar, tá? Bom, ele vai verificar a minha idade. Ele está pedindo, ó, digite a sua idade, ó, né? Bom, eu vou ser bem sincero, vou digitar a minha idade. Eu tenho 22 anos, né? Digitei 22 e vou dar Enter. Ele não executou nada. Por que ele não executou nada? Porque ele verifica assim, ó. Bom, se 22 é menor ou igual a 12, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? É falso, não é? 22 não é menor ou igual a 12. Significa que isso aqui não vai ser executado. Porque ele só vai ser executado essa linha se isso aqui for verdadeiro. Ah, tá. E se eu digitasse um valor menor que 12, como por exemplo 6, e dou Enter? Agora sim, ó, você é uma criança. Por quê? 6, né? 6 é menor ou igual a 12? Bom, 6 é menor que 12. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Se é verdadeiro, executa essa linha. Bom, vamos olhar de novo o que está pedindo o exercício, né? Agora ele fala assim, ó, beleza, se você é uma criança. Se for menor ou igual a 19, você é um adolescente. Ué, então, eu tenho que vir aqui embaixo, ó, if, se idade, né, for menor ou igual a 19, o que ele é? Um adolescente, não é? Então, eu vou copiar esse printf e colar aqui, ó. Só vou trocar os dizeres. Um adolescente. Faltou um mais aqui. Adolescente, tá? Então, um adolescente, tá? Bom, se eu executar, ó, vamos colocar uma idade menor que 19. 16. 16 é uma idade legal. Você é um adolescente, não é? Então, observa que, nesse caso, ó, ele executou aqui, porque ele verifica, ó, eu digitei 16. Bom, 16 é menor ou igual a 12? Não, 16 é maior, então isso aqui é falso. Se é falso, ele não executa isso aqui. Então, ele veio para esse if aqui de baixo. 16 é menor ou igual a 19? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É menor que 19. Então, ele imprimiu que é um adolescente, tá? Você observa que, assim, o exercício ele não é tão complexo, tá? A sequência é menor ou igual a 60 anos. Ah, professor, mas eu já estou calejado já de digitar. Eu posso copiar e colar? Pode. Se você quiser copiar a estrutura do if, ó, Ctrl C, e aqui embaixo colar no paste, né, ou Ctrl V, e trocar o valor aqui, ó, para 60, porque se a idade for menor ou igual a 60, você é um adulto. Ah, mas é adulto mesmo? É, ó, adulto. Ah, mas será que está funcionando? É só executar. E testa. Coloca um valor menor que 60, como 55. 55 é menor ou igual a 60? É, se isso aqui é verdadeiro, né, ó, se essa estrutura é verdadeira, significa que ele vai imprimir isso aqui para mim. Então eu vou dar Enter. Ó, você é um adulto. Professor. Ah, oi. E se for uma idade menor que 12? Aí é que está a diferença desse exercício. Ó, se eu colocar, por exemplo, 10 aqui e der Enter, ele vai falar que eu sou uma criança, um adolescente e um adulto. Aí vão assim, mas pera lá, o que está acontecendo? Ficou louco? Não, não é que ele ficou louco, é porque o valor 10 é verdadeiro para todas essas indicações. 10 é menor que 12? É verdadeiro. 10 é menor que 19? É verdadeiro. 10 é menor que 60? É verdadeiro. Se deu verdadeiro, ele imprimiu. Por isso que ele imprimiu as 3 vezes, né, ó. Você é uma criança, adolescente e adulto, tá? Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas não tem como eu resolver isso? Tem, claro que tem. Ué, é simples. Ué, mas como assim? Bom, se você sabe que esse cara aqui, né, a criança é até 12 anos, então tudo que está abaixo de 12
é criança. Então, essa estrutura aqui está certa, porque o que for menor ou igual a 12 é criança. Essa não tem que alterar. Quem tem que ser alterada é essa daqui, ó. Por quê? Para ser adolescente, tem que ser de 13 para 19. Se eu tenho um intervalo, significa que isso aqui, ó, essa condição eu tenho que alterar. Então, eu tenho que falar assim, por exemplo, idade maior ou igual a 13 e idade menor ou igual a 19. Significa que eu estou intensificando, que minha condição é que a idade seja maior ou igual a 13 e que seja menor ou igual a 19. Então, aqui, ó, tá me dando um intervalo de 13 a 19 anos, tá? Aí você, 19 não, né? 19 porque eu usei igual, né? Então, de 13 a 19. Aí você vai falar assim, pera lá, professor, mas essa estrutura tá certa? Desse jeito aqui, infelizmente, não vai estar. Por quê? Cada item desse tem que estar entre parênteses, tá? Então, esse idade maior ou igual a 13 tem que estar entre parênteses. E esse aqui, ó, tem que estar também entre parênteses, tá? Por quê? Porque esse if vai daqui, né, onde está azul, até aqui onde está azul, né, ó, daqui até aqui. Isso tudo é meu if. Agora, essa condição aqui, ó, é esses dois parênteses aqui de dentro. E essa condição é os dois parênteses. Aí seu if faz o seguinte, ó. Essa condição é verdadeira? Vamos verificar? Eu digitei 12. Não, menos, vai 10. 10 é maior ou igual a 13? Não, é falso. Significa que se essa condição é falsa, mesmo que isso aqui seja verdadeiro, minha condição inteira é falsa. Porque esse E aqui, ó, lembra? O E comercial, isso aqui, ó, que é igual a AND, né, ou E, ele precisa que os dois lados, né, sejam verdadeiros. Por exemplo, verdadeiro e verdadeiro, para ser verdadeiro, tá? Então, nessa condição aqui, esse cara e esse tem que ser verdadeiro. Aí você vai falar assim, pá, e se ao invés de eu colocar a idade como 10, colocar como 15? Ué, vamos ver, 15, né, é maior ou igual a 13? É verdadeiro. 15, né, é menor ou igual a 19? Também é verdadeiro. Nesse caso, sim, vai dar verdadeiro. Se dá verdadeiro, significa que ele vai imprimir que é adolescente. Ah, mas e aqui? Aqui ele nem vai executar, porque 15 é menor ou igual a 12? É falso. Significa que esse carinha aqui, ó, ele não executa. Já pula direto para cá. Só que o nosso amigo aqui adulto, ó, vai acabar sendo impresso também. Vai imprimir isso aqui. Por quê? 15 é menor ou igual a 60? É verdadeiro. Então, ele vai imprimir. Ah, eu preciso fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima para cá? Sim. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e copiar e colar aqui, significa que, ó, eu estou só alterando mais ou menos aí. Só que, é claro, aqui não é 13, aqui vai ser 20. Por quê? Para ser adolescente é de 13 a 19. Para ser adulto é de 20, que é um ano mais que 19, até 60. Então, deixa eu diminuir aqui essa distância para caber todo mundo, para vocês visualizarem. Então, significa que, né, dentro dessa estrutura, está indo de 20 a 60, né, anos para ser um adulto. Tá. Mas é só isso que falta? Não, na realidade ele fala assim, o maior que 60 é idoso. Ué, bom, se aqui eu já criei um intervalo de 20 a 60, se isso aqui for falso, significa que tudo acima de 60 é idoso. Então, eu só preciso colocar um else aqui e imprimir na tela. Printf, você é um idoso. Ah, mas espera lá, professor. E não vai ter nenhum if aí? Não, não necessariamente. Por quê? Pensa bem. Ó, vamos supor que a minha idade é 75. 75 é maior, é menor ou igual a 12? Não, é falso. 75 é maior. Então, ele vem para cá, para baixo. 75 é maior ou igual a 13? Ele é maior ou igual a 13. Mas ele é menor que 19? Não, é falso aqui. Então quer dizer que essa estrutura inteira é falsa? Então ele vem para esse carinha aqui de baixo.
75 é maior que 20? Ou igual a 20? É maior que 20. Beleza, tá feito, verdadeiro. Mas 75 é menor que 60? Não, é falso. Se é falso aqui, a estrutura inteira é falsa. Ah, se isso aqui é falso, significa que acima de 60, né, o 75 ele vai encaixar aqui. Porque se isso foi falso e isso aqui for falso, esse else vai ser executado. Ah, mas eu poderia colocar aqui um if, né? Ó, igual o senhor fez lá no encadeamento? Posso. Falando assim, ó, maior ou igual a 61. Então, ó, maior ou igual a 61, ele vai imprimir que é idoso. Ah, olha só que legal. Eu utilizei ifs e aqui no finalzinho eu usei um encadeamento, ó. Tá? If, else, if. Isso aqui, será que vai funcionar? Ué, vamos testar. Nada mais justo, né? Ó, digite sua idade. Vou colocar 5, que é menor de tudo. Você é uma criança. Acabou. Vamos fazer. Vou executar de novo. Agora eu vou colocar um adolescente. Vai, 16 anos. Você é um adolescente. Agora, se eu colocar um intervalo, uma idade entre 20 e 60, 45, é só um adulto. E se eu colocar uma idade acima de 60, que é, por exemplo, 78, você é um idoso. Observa que a estrutura do if-else é simples, tá? Você tem que lembrar que isso aqui, ó, é um operador lógico, tá? Por causa do EE. Isso aqui é o mesmo que E. Isso e aquilo, tá? Se eu tivesse colocando uma estrutura de ou, aí seria 2 barrinhas, tá? Em vez de 2E comercial, tá? Mas o ou, não, nesse caso aqui, não é interessante. Porque o ou, você acabaria deixando passar alguma dessas condições, tá? Alguma dúvida, pessoal, no que eu fiz? Tá tranquilo? Uma barra significa divisão? Desculpa. Uma barra? Vamos ver. Isso. Como essa, ó, é sempre divisão. Essa barra inclinada para a direita, né? Ela é divisão, tá? Isso aqui, ó, divisão. A barra inclinada para a esquerda, isso aqui, ó, é para quando lá na frente você quiser atribuir uma ação, mas não se preocupa que isso aqui a gente não vai ter, porque é de uma biblioteca lá na frente, tá? Então, essa daqui é a barra da divisão. Quando eu falo barrinha do ou, é duas barrinhas retas. Ah, mas como é que eu faço isso aqui? É com a letra I maiúsculo? Não. Se você vir aqui, ó, vou dar um exemplo, tá? Ó, teclado. Vou mostrar que é mais fácil mostrar pela imagem de um teclado aqui, ó. Quer ver? Vou pegar uma imagem grande. Nossa, eu sou tipo tamanho grande. Gosto de coisa grande. Vamos pegar aqui um teclado que tá bem, que dá para visualizar. Vamos ver esse aqui. Não, esse não tem. Não, muito chique. Aqui, beleza. Abrir uma nova aba. Vamos ver se aqui tem a imagem do teclado. Ó, perfeito. Era isso aqui mesmo que eu queria. Ó, se vocês observarem, aqui onde está meu cursor piscando, ó, tem uma contrabarra, não tem? Que é o que vocês usam para contrabarra N. Em cima dela, ó, na mesmo botão, tem uma barrinha, ou ela tá uma barrinha simples, ou ela tá duas barrinhas uma em cima da outra. Se você pressionar o Shift do teclado mais esse carinha aqui, ó, você vai ter as duas barrinhas iguais a essa aqui, tá? Se você pressionar Shift, barrinha, ó, que é do lado da letra Z, ele te traz uma barrinha. Você digitar de novo, Shift ela, duas barrinhas. Isso aqui, pessoal, significa ou, tá? Isso ou aquilo. Nesse caso, se eu tivesse um ou aqui, significa o seguinte, ó, por exemplo, 30 é maior que 20? É verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Ou isso. 30 é menor que 60? É. Mas se você colocasse assim, por exemplo, 5. 5 é maior que 20? Não, não é. 5 é menor. Mas 5 é menor que 60. Significa que se eu tenho um ou aqui,
esse cara pode ser falso, mas se esse cara aqui é verdadeiro, significa que a estrutura inteira é verdadeira, porque o ou, ele só precisa de um verdadeiro para ser verdadeiro. Ó, tem uma estrutura verdadeira e uma falsa. Mas se eu tenho uma verdadeira e eu utilizo o ou, significa que vai ser verdadeiro, tá? Entenderam mais ou menos como que eu desenvolvi essa ideia para vocês? Tá tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? É interessante que se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Tá tranquilo? Então, pessoal, esse exemplo aqui, ó, foi o exercício que eu havia comentado. Cadê o arquivo? Aqui. Com relação ao if-else, tá? Então, você pode usar if-else normal, if-else aninhado ou if-else encadeado, tá? Bom, o que mais? Vamos lá. Vocês estão seguindo? Tá tudo ok? Gosto de um feedback. Ó, falei em inglês, né? Eu sou o cara. Vamos lá. Aqui a gente já falou, tá? E aqui é o exemplo. Não, deixa eu ver esse daqui. Tá. A gente tá aqui, ó. Comando do switch. Bom, pessoal, seguinte. Por hoje, eu não vou começar o switch, tá? Por quê? Demora um pouco para eu explicar. E aí a gente já tá, agora é quase 10h15. Não vai dar tempo de eu explicar isso, mostrar a sintaxe e realizar esse exemplo agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu gostaria que, se possível, né, vocês desenvolvam um exercício dessa aula. Eu vou criar agora, de cabeça, editor de texto. Eu vou colocar esse exercício lá, isso para contabilizar. A Gabi já falou com vocês? Vamos voltar aqui, ó, deixa eu explicar um negócio. A Gabi chegou a falar com vocês referente à avaliação? Já falou. Então é o seguinte, é claro, eu vou pedir para vocês entregarem os exercícios que estão nos slides, tá? Então, toda vez que tiver, até a aula 3, a aula 4 ainda não. Então, até a aula 3, você vai desenvolver, ó, por exemplo, esses exercícios, tá? Lá em cima acho que tem outros exercícios, deixa eu ver aqui, ó, exercício, ó. Você vai desenvolver esses exercícios e me entregar, tá? Os vídeos deles também já está disponível, então não tem... Fala assim, mas eu sozinho não dou conta. Se você vir aqui, ó, no meu link do YouTube, aí você fala, mas professor, eu vou estar copiando. Mas é para tirar dúvida, não é para copiar. O link do YouTube, quando eu gravo a resolução do exercício, é para explicar. Tenta fazer. Se você não conseguir, vai para o YouTube, lá nos vídeos que eu publiquei, né, de algoritmo, vai ter lá, tipo, né, exercício 1. Deixa eu pausar aqui. Ali, ó, quer ver? Vídeo aula, vídeo parte 1. Tem aqui, ó, exercícios, ó. Exercícios do slide 3, parte 1. Tem outro aqui que é exercícios da aula 2, ó, tá? Então, eu tenho os vídeos já para vocês. E acho que tem aqui, ó, exercícios aula 3, explicando cada um. Então, assista se tiver dúvida, tá? Para vocês terem esse feedback, tá? De conteúdo, tá? Bom, então, para resumir, eu vou passar um exercício agora aqui e vou colocar lá no EAD. E aí, aqueles que quiserem desenvolver, fiquem à vontade, tá? Para entregar até, acho que a data do dia 15, né? Do dia 6 ao dia 15. Então, eu vou montar esse exercício para vocês já, e aí eu publico lá para vocês desenvolverem. Acho que eu vou dar um exercício só, é o suficiente, não precisa mais do que isso, mas vai estar bem completinho. Então, vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça, mas nada bicho de 7 cabeças, vai ser uma só. Oi? O senhor pode voltar na sua programação, por favor? Só um momentinho. Posso. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Fica mais fácil de você ver o que eu fiz, ó. Isso já vi, professor. Tá. Obrigado. Deu certo? Deu certo. Tá. Bom, uma outra coisa interessante, isso aqui, ó, você viu que eu escrevi
e tá meio que, não é bagunçado, mas tem algumas coisas, ó, um print lá. Se você clicar com o botão direito no branquinho aqui, ó, da onde você programa, e vir aqui em, cadê? Ué? Formate, use a style. Ele vai formatar a sua programação para um padrão. Ó, ele cria os espaçamentos, ó, ele deixa bonitinho, tá? Ó, ele faz com que a sua programação... Vou diminuir um pouco aí. Ele faz a sua programação ficar mais limpa, pulando linha, dando espacinho, ó, o printf tudo alinhadinho, ó, né? Tudo na mesma proporção, tá? Facilita. Principalmente para você ler, às vezes, o que você fez, identificar o que é o que, tá? Bom, então, pessoal, eu vou deixar dessa forma com vocês. A aula de hoje eu finalizo nesse if else encadeado, tá? O próximo aula eu vou começar através do comando switch, tá? E hoje eu libero, e aqueles que tiverem dúvida, eu vou estar à disposição agora a partir das 10h15 até as 11h. Quem tiver dúvida e quiser me perguntar ou tirar alguma, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, vou estar à disposição, tá, pessoal? Tá ok? Alguma dúvida? Então, ó, vou finalizar a gravação.